ser um vetor pequeno. Nesse caso aqui eu coloquei o tamanho dele, padronizei aqui com o número 5, o tamanho dele é 5. E por que eles não é só um número? O vetor ele tem que ter três coisas para ser vetor. Ele tem que ser um número, esse número tem que estar orientado, e quando a gente fala que é um número orientado, é um número que tem a direção e tem sentido. Então ele tem que ter valor, tem que ter direção e tem que ter sentido. Quando a gente tem uma coisa com valor, direção e sentido, então a gente está falando de vetor. Vamos olhar, por exemplo, aqui, ó. Quando eu tenho esse carinha aqui, ó, o vetor A, ele tem o valor 5 e ele está com essa direção e esse sentido. Então, ele tem essas três coisinhas. Beleza. Agora a gente vai falar o seguinte, quando a gente fala em igualdade de vetores, é interessante saber o seguinte, para um vetor ser igual ao outro, é necessário que essas três coisinhas, que é o valor, a direção e o sentido, deverão ser iguais. Por exemplo, vamos analisar esses três vetores aqui. Eu coloquei o vetor A com valor 5, o vetor B com valor 5 e o vetor C com valor 5. Ah, massa, professor. E aí, professor? E aí é o seguinte, para a gente analisar, por exemplo, o vetor A, o vetor B e o vetor C, eu quero que vocês percebam o seguinte, para ocorrer a igualdade de vetores, ou seja, para que os vetores sejam iguais, é necessário que três coisas sejam iguais entre eles. Quais são essas coisas? Uma, valor igual. Duas, direção igual. E três, sentido igual. A gente tem que ter valor, direção e sentido todos iguais. Massa, professor! E aí que a gente vai analisar esses três carinhas aqui. A gente tem três vetores. O vetor A, lembra que o vetor é um desenho. Quem é o vetor? O vetor é esse desenho aqui, ó. É a setinha com o valor. Beleza, galera? Esse aqui é o vetor. E esse cara aqui, ó, é outro desenho. É uma setinha e o valor. E esse é um outro desenho com uma setinha e o valor. Beleza, a gente tem três vetores. Agora, para a gente analisar esses vetores, eu quero saber o seguinte. Para os vetores serem iguais, é necessário que a direção, o sentido e o valor devam ser iguais. Então, vamos analisar a situação. Quando a gente analisa, por exemplo, esses dois vetores, o vetor A e o vetor B, será que eles são iguais? Bom, vamos olhar aqui, ó. O vetor A e o vetor B, em valor, é o mesmo, né? Por quê? Porque o valor é o tamanho do vetor. O vetor A tem 5 de tamanho, o vetor B tem 5 de tamanho. Massa, legal, professor. A direção do vetor A é a mesma direção do vetor B? Sim, a direção é a mesma porque esses vetores estão paralelos. Esse vetor aqui está paralelo a esse, portanto eles possuem a mesma direção. Beleza, professor, massa. Mas tem um problema, galera. Qual o problema? O sentido não é o mesmo. O sentido desse vetor está para cá, ó, está indo para lá. Enquanto o sentido desse vetor está indo para cá. Como os sentidos são diferentes, então esses vetores não são iguais. Ah, professor, estou começando a entender. Então, professor, é o seguinte, a gente sabe que um vetor tem valor, direção e sentido. Se uma dessas coisas, valor, direção e sentido, for diferente dos vetores, então esses vetores serão diferentes. Agora, se eu tenho valor, direção e sentido iguais, então esses vetores serão iguais. Então vamos lá, olha aqui a situação. Esses dois, então, são vetores diferentes. Então eu posso concluir que eles são diferentes porque, galera, ó, o vetor A e o vetor B não estão no mesmo sentido, estão em sentidos contrários. Pronto, já são diferentes. Ah, professor, mas professor, o valor é igual. Tudo bem, o valor é igual, mas não basta só o valor para dizer que o vetor é igual, galera. A gente tem que colocar isso na cuca. Agora vamos lá, vamos olhar agora vetores que são iguais. Você já deve ter percebido aqui que existem dois vetores iguais. Sabe quem são eles? Quando eu olho esse vetor aqui, ó, o vetor A, e eu olho também o vetor C, eu vou perceber que esses vetores são o quê? Iguais. Por que eles são iguais? Galera, eles são iguais pelo seguinte, ó. Vamos analisar as três informações que eu falei para vocês. Para a igualdade de vetores, a gente tem que ter, número 1, o mesmo valor, número 2, a mesma direção e número 3, o mesmo sentido. Então, ó, ao observar o vetor A e o vetor C, observe, o vetor A e o vetor C são paralelos. Se eles são paralelos, isso já significa que eles possuem a mesma direção. Beleza, tranquilo. Agora, vamos analisar a outra informação. Eu falei valor, direção e sentido. O valor dos vetores. O valor do vetor A é igual ao valor do vetor C? Sim, galera, é o mesmo valor.
informação que o valor dos dois é 5 e que a direção é igual porque eles são paralelos. E a terceira informação para eles serem iguais é que o sentido também tem que ser o mesmo. Se a gente olhar os dois carinhas estão apontando para o mesmo lugar. Se eles estão apontando para o mesmo lugar, significa que eles possuem o mesmo sentido. Então, o vetor A e o vetor C são iguais. Eles possuem o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Agora olha aqui, ó. Coloquei a informação então, ó. O vetor A, esse vetor, ele é diferente do vetor B, certo? Tinha falado por quê? Porque os sentidos dos vetores são o quê? Diferentes. Isso já fala que eles são diferentes, beleza? Lembra, vetor é um número orientado, é um desenho, beleza? Agora lá, o vetor A é diferente do vetor B, apesar de, galera, isso aqui, ó, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês, beleza? O que significa módulo de um vetor? Quando eu coloco um módulo é esse tracinho aqui, ó. Isso aqui é o módulo significa tamanho, tá? Então eu posso dizer que o tamanho, ó lá, módulo do vetor A, o tamanho do vetor A é igual ao tamanho do vetor B, ó, módulo de B, beleza? Então quando eu falo módulo de B, eu estou falando só do tamanho. Apesar, ó, o vetor A é diferente do B, beleza? Mas o tamanho de A é igual ao tamanho de B. E a outra maneira que a gente pode colocar também isso é assim, ó, o A é igual a B, ou seja, essas duas coisinhas aqui, ó, é a mesma coisa. Ou seja, são duas maneiras de você colocar fisicamente que vetores são iguais. Qual é a maneira? Ou você coloca módulo do vetor A igual ao módulo do vetor B, ou eu coloco simplesmente que o A é igual a B, ou seja, isso aqui é o tamanho do vetor A igual ao tamanho do vetor B, beleza? E a última informação foi que eu já tinha passado para você, é que o vetor A é igual ao vetor C. Aqui, ó, tá aqui, porque eles possuem o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Galera, muito massa! Tudo de bom para vocês aí, bom